E essa questão da liberdade de expressão, né? O que a gente está reclamando aqui na internet com relação à liberdade de expressão e tem falado sobre o projeto de lei aí, o famigerado projeto de lei que ameaça a nossa liberdade de expressão nessa praça pública que é a internet. Bom, esse projeto de lei não tem nada a ver com eu vir aqui e falar mal de fulano, de ciclano, de beltrano, tá? A questão é o que está sendo falado, né, Silvio? Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse projeto de lei pra gente? Para que as pessoas entendam que uma coisa é eu chegar e apagar um comentário que foi ofensivo a um convidado, ao meu namorado, ou ao próprio Silvio, ou a mim. Outra coisa é a liberdade de você poder questionar questões extremamente importantes que precisam ser questionadas. O que envolve esse projeto de lei, Silvio? Então, Cibele, mais uma vez, boa noite às que estão chegando agora na live. Eu tô vendo que a nossa audiência está começando a subir a partir desse momento. Bom, vou explicar para vocês um pouquinho, uma coisa bem sucinta, na verdade, porque eu pretendo fazer um vídeo mais bem explicado, com mais tempo, porque o objeto dessa live não é discutir esse projeto de lei em particular, mas acaba convergindo para ele por conta dessa situação que aconteceu e que a gente vai ver daqui a pouquinho que tem relação também com o tema de hoje. Mas a questão é que o projeto de lei 2630, ele não é recente, ele é um projeto de lei já bastante antigo. O problema dele é que ele incide em cima de uma garantia fundamental, que seria o que é a liberdade de expressão, né? Mais tarde a gente vai ver uma situação em que a gente vai entender uma mudança de paradigma, e uma mudança de paradigma que tem causado uma diferenciação muito grande nas opiniões da internet. Por quê? A gente está vendo aí grandes influenciadores, eu não vou ficar falando o número do projeto o tempo todo, vocês depois pesquisam, até para não tomar nenhum ban do YouTube, tá? Eu vou falar só o documento, beleza? Tem muitos influenciadores que há um tempo atrás, lá em 2020, quando ele foi proposto a primeira vez, se posicionaram contrário ao documento. Alegando o quê? Alegando que a semelhança do que aconteceu em 2017 a 2018, salvo engano, que na Europa tentaram fazer um controle maior da internet, principalmente do YouTube, por causa dos direitos autorais, que estava assim um pouco sem controle naquela época. E o que se alegava? Se alegava que seria a morte da internet, o fim do YouTube, o governo não tinha esse direito. Isso quando a gente falava do quê? Do vil metal, do dinheiro relacionado aos direitos autorais. Com esse documento novo agora, a gente está trazendo uma discussão que gira um pouco no entorno do mal menor. Até então, a gente vive o estado de livre regulação, autorregulação da imprensa. A Constituição, ela faz uma simples observação e incide justamente na fala da Cibele, que é o quê? Olha, na internet, em linhas gerais, na internet, você está liberado, pode falar o que você quiser, não tem nenhum problema, desde que você não faça uso do subterfúgio do anonimato. Então, posto isso, eu acho justo que a gente vai discutir o quê? A gente vai discutir a viabilidade desses meios de execução, a importância da persecução de ataques, como foi o caso que aconteceu com o canal da Cibele, com o que acontece com muitos outros canais. Enfim, questões que dizem respeito às condutas, mas que não traga esse quadro para a generalidade. E o que a gente está caminhando com esse novo documento é justamente para uma situação em que você não vai poder falar praticamente. A gente já sofre aqui no YouTube com essa coisa do poder ou não poder falar. Após a aprovação desse documento, mais uma vez a gente vai poder falar bem menos do que já pode. Então, eu acho tanto perigoso, particularmente eu sou contrário a esse tipo de regulação, eu acho que é uma proximidade muito grande. Se a gente vive sob o princípio da intervenção mínima do Estado na vida do cidadão, eu acho uma loucura a gente levantar a bandeira pró-introjeção do Estado na nossa realidade comunicacional, que antes era uma coisa tão legal que a gente tinha aqui na internet. Então, basicamente é isso. E a gente vai ver que também, um outro problema desse documento é que ao passo em que a gente vai dar um grande espaço para os grandes veículos de mídia, que tem o capital e que também tem nas mãos o poder, né, de controlar os discursos, isso a Cibele sabe melhor que eu, que tudo são discursos. A gente constrói um discurso e de tanto repetir esse discurso, ele acaba se tornando uma verdade. Na internet, essa coisa é maximizada, esse poder é ainda maior. E isso acaba trazendo para poucos o poder da fala. A gente sabe quem são esses poucos, eu também não vou citar para não tomar ban. Mas a gente sabe que o poder da fala está ali em poucas pessoas. Essas poucas pessoas, elas vão ficar ainda mais poderosas com a aprovação desse documento. Então, eu vou explicar melhor para vocês no meu canal, né? Sigam, por favor, enfim. Mas, em linhas gerais, eu sou contrário a esse posicionamento. A Cibele vai falar para a gente sobre a questão do petróleo. E a gente vai ver que também a informação é uma moeda muito cara. Então, assim, hoje a gente tem que diminuir um pouquinho esse Deus soberano, né? Que emite as leis e a nós só cabe simplesmente aceitar esse tipo de imposição. Lembrando aqui que eu não sou a favor de nenhum modo da desobediência civil. Há as leis que fazem sentido e que, de fato, protegem o cidadão nos direitos que eles precisam ser protegidos. Eu sou contrário às leis que já são autorreguladas. A Constituição é clara e é direta, não tem essa necessidade. Então, basicamente é isso. Esse documento vai estar todo destrinchadinho no meu canal semana que vem e eu espero que vocês possam apreciar esse vídeo também. No decorrer da live, eu vou fazendo novos posicionamentos, de acordo com o que a Cibele for falando, e a gente vai discutindo esse tema mais amadurecidamente. Por favor, Cibele. Obrigada, Silvio. Muito obrigada, muito esclarecedor. Olha, gente, vão lá no canal do Silvio e ele vai falar mais detalhadamente a respeito disso. É importante que a gente saiba porque, enfim, como eu disse para vocês, a internet ela é uma praça pública de discussão. Aqui a gente fala, a gente questiona, a gente lança ideias, mas assim como na vida fora da virtualidade, fora dessa realidade expandida que é a internet, a gente tem que responder pelas consequências daquilo que falamos. Né? Como eu disse, se eu sair em praça pública ou se eu ir na casa de alguém e ofender essa pessoa, a pessoa ela pode me processar. Inclusive, a Deusa Freitas falou, não existe injúria e difamação para isso? Sim, se a pessoa está sendo ofendida na internet, ela pode recorrer aí e processar
a pessoa. Acontece que na internet é um pouquinho mais difícil, porque são esses perfis que não tem nome, sabe? Não tem nome. Não... Oi? Sim, o que acontece é que essa questão que a nossa ouvinte falou, que vem à tona. Não existe a necessidade de mais leis. Nós não precisamos de mais leis para essa coisa, na verdade. O que está acontecendo é que já existiam há muito tempo essas leis, né, com o devido processo legal, direito de resposta, coisa que não está dando mais, porque está ficando muito autoritário, né, não tem mais direito de resposta e tal. A Big Tech já censura muito. E assim, quando você dá a alguém a autorização para ele te dizer tudo que você pode falar ou não, ou o que é verdade, o que é mentira, você está considerando a pessoa um deus, porque é impossível qualquer um ter total controle do que é verdade ou não, até porque tem muitas questões que são relativas, que são relativas e não dá para entrar sempre em mérito se é verdade ou não, questão de interpretação, e o cara vai usar da sua interpretação para julgar o que você pode falar ou não. Então, isso aí... A própria história, ela é interpretativa. É uma coisa muito subjetiva, o que é que pode ser dito, o que é que não pode ser dito. E é aquela coisa, né? A internet sempre foi assim. A internet sempre foi esse campo de discursos. E é uma coisa que até então parece que nunca incomodou ninguém. De repente, esse assunto passou a ser interessante. De repente, passou todo mundo a falar dessa maneira. Parece até aquela teoria das tesouras, né? Que o pessoal fala até hoje bastante, né? Que é o Estado cria o problema para poder você se sentir ofendido com aquele problema. E depois o próprio Estado vem com a situação que soluciona os postos problema. Mas, na verdade, existe todo um interesse ali obscuro por trás desse cuidado, né? Desse direito tão sagrado que é a liberdade de expressão. Bom, eu já falei demais, eu vou passar novamente para a Sibeli para poder continuar. Pode falar à vontade. Nós estamos aqui um bate-papo. Hoje é um bate-papo entre a gente aqui, principalmente no que se refere a essa parte de liberdade de expressão e censura. A gente tem que saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo principalmente, não é nem a liberdade de expressão por si só. O que eu defendo é a liberdade do questionamento, gente. A gente tem todo o direito de questionar questões que envolvem a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família. A gente tem todo o direito de questionar. Agora, a partir do momento que eu vou para a internet para ofender uma pessoa, para falar coisas que não tem como você provar, para simplesmente aparecer lá e detratar a pessoa, aí sim, aí eu sou a favor de que haja uma regulação um tanto quanto mais... Não é nem uma regulação, gente, já tem a Delegacia de Crimes Virtuais, não tem? Já tem um mecanismo de investigação pela internet. E tem outra coisa também, tem outro lado dessa história de censura, e do projeto de lei, inclusive, que envolve, são esses ataques nas escolas, né? E esses grupos de jovens que incitam ataques à escola, que incitam essas coisas esdrúxulas, crimes, que não tem nem pé nem cabeça. Bom, isso é crime desde sempre, tá? Não precisa de uma regulação, não precisa de uma censura. Ô Silvio, fala pra mim, esse projeto de lei, ele envolve investigação, regulação mais profunda no que se refere a esses grupos de internet que incitam ataques à escola e etc. Então, Sibeli, justamente essa questão mais uma vez, aquela problemática. O pretexto fundamental, você vê que o projeto está engavetado desde 2020, naquela fila. Só uma curiosidade, a gente que está no universo do direito tem mais propriedade assim, a gente visualiza isso quase que todo dia. Se você vai olhar no site do STF, nos canais de transparência, na verdade, da justiça como um todo, você vai ver que a fila para votação de projeto, para apreciação de projetos, ela tende a ser gigantesca. Existe uma quantidade muito grande de projetos, e de repente alguns projetos ganham assim um interesse diferenciado, uma coisa especial, né, um brilho diferenciado. E justamente incide sobre isso que você falou, Sibeli. Por esse projeto, por esse documento, né, vamos tentar ficar falando nele, né, o documento 2630 de 2020, ele dá simplesmente ao Estado todo o poder, por meio das regulações e por meio do controle desses mensageiros, principalmente. Eu sei que o capítulo mais extenso assim, do projeto, ou mais detalhado, pelo menos com maior cuidado em relação aos mensageiros, no sentido de que eles impedem praticamente o sigilo de qualquer informação. Por exemplo, hoje no WhatsApp a gente tem a chamada criptografia de ponta a ponta, que garante, pelo menos em tese, né, isso aí também eu não vou botar minha mão no fogo que acontece assim, mas ao menos em tese, no WhatsApp, quando você tem uma mensagem do seu telefone para o telefone do seu receptor, somente você e ele sabem aquela mensagem, porque a chave de criptografia é exclusiva. Com esse documento aprovado, isso vai ter que acabar, porque caso o Estado entenda que existe um processo ali perigoso acontecendo, e aí, mais uma vez, cai no que Samuel falou, né, um aspecto muito subjetivo, porque o que é perigoso para mim, uma mensagem que é perigosa para mim pode não ser para você, aquilo que às vezes é mal escrito ou ambíguo, pode, de repente, ser interpretado como uma mensagem daquela palavra com T, que também não pode falar aqui, enfim, vai acabar simplesmente o sigilo, em linhas gerais, o sigilo 100% garantido, que hoje, pelo menos, supostamente existe, ele vai ser muito mais maleável, muito mais flexionado. Isso vai incidir principalmente sobre grupos de WhatsApp, mensagens de encaminhamento em grupo. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que uma live como hoje, a gente pede que as pessoas compartilhem para ter o alcance. De acordo com esse documento aqui, se ela tiver 15 compartilhamentos, ela já está no radar do homem lá de cima, do Supremo. Então, assim, a gente tem inúmeros problemas que incidem nessa questão que você levantou. É privacidade mínima e vigilância máxima do Estado. Alguém comentou aqui que é o Ministério da Verdade se formando, sim. Sim, é isso mesmo, gente. E as pessoas... vai haver uma judicialização das pessoas que estão falando, criando conteúdo, ou é só da plataforma? A pessoa ela pode, de repente, responder, ter que pagar uma multa?
Então, o objetivo do documento em si é responsabilizar quem está disparando, por exemplo, disparando fake news, que é o foco, né, o engajamento central desse projeto de lei. Mas existe também a responsabilização da plataforma. E a principal responsabilização, ou pelo menos a mais sensível no primeiro momento, seria o quê? A retenção do AdSense, né, que é os valores arrecadados com as receitas dos vídeos, mas principalmente também a suspensão do serviço e a penalização da plataforma. Então, assim, a gente sabe que essas plataformas são gigantescas, mas um país que consome tanto, por exemplo, o YouTube, um produto do Google como o YouTube, que é muito consumido aqui no Brasil, isso vai acabar gerando uma temeridade, porque imagina só se a moda pega, e eu estava lendo hoje no Twitter, o Brasil já está incluído, só com a ameaça da aprovação desse projeto, o Brasil já está incluído entre os países que não têm mais liberdade, não são países mais livres na plena acepção da palavra, com a menção, com os atos, claro, que vem acontecendo, a gente tem muita notícia, mas só com a menção da aprovação desse documento. A judicialização é certa. Eu lembro que recentemente, nessa última polêmica que envolveu o Telegram, né, foi estipulada uma multa de milhares de reais para quem utilizasse o aplicativo, por meio de VPN. E também foi exigida a suspensão do aplicativo ou a disparada, aquela outra mensagem que eles enviaram, falando que não, o Estado não falou nada pra gente, não, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Quando anteriormente eles já tinham mandado uma mensagem falando que esse documento é um dos documentos mais nocivos à democracia que a gente já conheceu até hoje. Pois é, e fala-se tanto da defesa da democracia, né? Que raio de defesa é essa a democracia que vai cercear a nossa liberdade de questionar. Não é nem a liberdade de se expressar, é a liberdade de questionar. Esse é o ponto. E outra coisa, Silvio, que eu acho, essa é uma opinião pessoal minha, que é uma estratégia das tesouras, sim, esses grandes grupos, as grandes plataformas, se dizerem contra esse projeto de lei. Eu acho que, por fim, eles vão sentar à mesa e a coisa toda vai rebentar para o lado mais fraco, que somos nós. Né? Eu acredito que a gente vai acabar pagando caro por tudo isso e as grandes plataformas vão acabar se acomodando a este projeto, vão criar um novo projeto. Eu não sei se esse projeto vai passar por si, assim, da forma como eles querem. Porque as grandes plataformas são empreendimentos, né? Infelizmente, o Brasil é um mercado muito grande. São corporações, gente. Então, quer dizer, vocês acham que o Estado vai contra as corporações? E eu cheguei a ler, acho que na Biblioteca Nacionalista, que se não passasse pelo Congresso, iria passar pelo STF, iria passar de alguma forma pelo terceiro poder. Ou seja, se não entrar pela porta da frente, vai entrar pela porta de trás do mesmo jeito. Exatamente. E aí a gente sabe que eles podem muito bem sentar com as grandes plataformas aí da internet, negociar para que não tenha maiores problemas e simplesmente a corda vai arrebentar para o nosso lado, que é o lado das pessoas que realmente estão questionando. Justamente, a gente tem em mente, e isso é uma coisa que você sempre frisa nas lives, né, mas nunca é demais pra frisar, que não é que as plataformas sejam bonzinhas, né, que elas, nossa, o Google tá preocupado, gente, o Google tem a vida da gente na mão, o Google sabe onde a gente anda, o que a gente faz, o que a gente compra, o que a gente gosta, desconfio eu que o que a gente fala também, né, enfim, não se trata de dizer que que as plataformas são as salvadoras da pátria, mas trata-se de dizer que é um mecanismo que tira a gente um pouco da Idade Média. Imagina que antigamente um canal de comunicação do porte do que a gente tem hoje, com essa audiência que a gente tem hoje, era impensável há menos de 30 anos. Quando eu nasci, não existia nada disso aqui. E hoje a gente está usufruindo tudo isso. Então, assim, é lógico que existe um poderio, e a disputa é sempre poder, e nós somos, no final das contas, o principal produto que essas empresas vendem, mas é importante ter em mente que, enquanto a gente está naquela situação de que o cachorro está no quintal, a gente está do lado seguro ainda, de certa forma. Só que quando você diz assim, olha, agora a gente vai expandir a vigilância, a primeira coisa que essas plataformas pensam é nos seus códigos-fontes, nas suas chaves de criptografia, nos seus bancos de dados que tem a nossa vida inteira lá dentro. Já pensou? Eles sabem mais sobre a gente, provavelmente, do que o nosso Estado sabe mais que a gente. Porque o Estado tem mais a questão econômica, né? A Receita Federal sabe bem sobre mim, mas não sabe tanto quanto o Google, porque a Receita Federal não sabe o que eu gosto, o que eu leio, o que eu acessei hoje de manhã. Então, assim, eles estão protegendo o lado deles, residualmente, a gente está protegido, por enquanto, pelo menos. Né? Então, assim, é óbvio, que bom que a gente tem essa janela de abertura para o mundo. Mas até quando? A questão é essa. Mas a gente tem que combater o globalismo, Sim, a gente tem que combater essas pessoas, e é de extrema importância que a gente tenha esse pensamento crítico. Mas nesse primeiro momento, a gente está entre a panela, entre a frigideira e o fogo. Então, assim, a gente tem que ficar ali sustentado entre a cruz e a espada. E nesse momento nos interessa ficar entre a cruz, mais pro lado da cruz. Porque se a espada vier pra cima da gente... É verdade, gente. Isso é uma excelente analogia. Essa tecnologia rápida, né, de comunicação rápida, ela é uma faca de dois gumes, porque também é um instrumento de manipulação, a gente viu as revoluções coloridas, todas elas planejadas, incitadas pela internet. A gente viu aí as jornadas, né, lá de 2013, e a gente viu muita coisa acontecer pela internet. Foi 2013, né, que teve aquelas jornadas de junho? Foi 2013, né? 2013, isso. E a gente vê muita coisa que é incitado pela internet. Inclusive, aí, candidatos que são impulsionados pela internet, só que também este instrumento nos dá aí a possibilidade de alcance, de chamar as pessoas à reflexão de um acontecimento, de um fato, de uma ideia, de uma opinião, de uma interpretação que não chega ao senso comum, que não é ventilado numa Rede Globo, que não é ventilado nos grandes canais. Então, é uma faca de dois gumes, e é por isso que eles estão querendo cercear o alcance de criadores de conteúdo que tocam em questões indigestas, como a questão sanitária. Questão sanitária é uma questão indigesta. Questionar que eu não posso falar aqui, é indigesto, porque você começa a criar nas pessoas, você começa a levar uma informação que, fora isso, ela não teria acesso. Não teria acesso nenhum.
Então, quer dizer, gente, eu também sou contra esse projeto de lei, tá? Sou determinantemente contra, mas isso não tem exatamente a ver com liberdade de expressão, tá? Liberdade de expressão é você chegar aqui e dizer o que você pensa e ponto final. A questão é a liberdade de questionar. Isso nós temos o direito e o dever de fazer, é questionar. E a gente tem que defender isso, porque senão a gente está abrindo um precedente para que esse cerceamento na internet vai se estender para a nossa vida aqui real. E logo, logo a gente não vai poder nem conversar nas nossas rodas de amigos, aí nos ambientes sociais, entre família, porque vai ter realmente algo lá de 1984, do romance do George Orwell, 1984, que vai ser uma hipervigilância mesmo se a gente abrir esse precedente. Bom, você fala mais alguma coisa? Só para fechar aqui nessa raciocínio, Sibeli, esse documento ele é tão maluco assim, lembra que eu falei lá no início que a Constituição já prevê essa questão só veda do anonimato, algo que a gente chama de autorregulação, aí agora aqui no documento eles falam de autorregulação regulada. Regulada por quem? Por um conselho. Né? Aí alguém perguntou aqui, acho que foi o Sheldon que perguntou assim, e os políticos, eles vão ter a imunidade dos seus dados? Gente, a gente tem que acordar para a vida e ver que eles já têm essa imunidade. Né? Sim. Hoje, lembra, não sei se todo mundo lembra da história dos 100 anos de sigilo lá, do governo do outro presidente, que a gente também não pode falar o nome aqui, senão tem ban. E hoje está se usando de novo esse mesmo artifício de esconder os dados, com a desculpa de quê? De proteger pessoas A e pessoas B. Então imagina só, se um chefe de Estado, ou um deputado, ou um ministro, hoje ele está preocupado em que você não saiba onde ele jantou, ou que ele comprou na Shopee, imagina o que ele está conversando nos mensageiros eletrônicos dele aí. Então assim, enfim, gente, é uma coisa assim, barbarizante, é um negócio de doido mesmo esse negócio. E no mais, a corda sempre rebenta do lado mais fraco, né? Então, quem tem o poder do capital vai continuar na mesma. E os políticos têm todas as prerrogativas que sempre têm. Então, quer dizer, o negócio vai pegar pro nosso lado mesmo, né? Então, é melhor a gente ficar atento a isso. Muito obrigada, Silvia, pelas informações. Muito obrigada mesmo. Bom, mas vamos...